Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Estamos aqui novamente com mais uma live para a gente falar de alguns assuntos que são do interesse da população, são preocupações de nós varzinos, de nós munícipes, e hoje nós vamos falar sobre a função do vereador, né? Nós estamos no ano eleitoral, então 2020, nós teremos eleições. Por enquanto será, né, dia 4 de outubro, pode ser que sejam adiadas até aí começo de dezembro, mas é um ano eleitoral e nós temos que nos preocupar com isso. Dentro desse cenário de eleições 2020, né, nós temos aí uma função que é do vereador, né? Na última eleição, em 2016, nós tivemos aí quase 200 candidatos ao cargo de vereador de Várzea Paulista, né? E hoje nós vamos conversar um pouco para a gente saber como que é ser um vereador, qual a função do vereador. E hoje nós vamos fazer um bate-papo com o Demércio de Almeida, né? O Demércio de Almeida, ele além de ser professor, ele já foi vereador, né? Em 2 mandatos, do período de 2008 a 2012 e de 2012 a 2016. Né? Então, nós vamos trazer aqui o Demércio de Almeida. Boa tarde, Demércio. Boa tarde, Maria. Tudo bem? Boa tarde a todos e todas que estão assistindo aí. Eu acho que vai ser uma conversa boa. Nós temos que saber realmente qual é o papel do vereador na nossa sociedade, porque muitas vezes as pessoas saem candidato a vereador, a vereadora, e não sabem qual é o papel dele e acaba se perdendo, porque não existe nenhum curso na sociedade que ensine a pessoa a ser vereador. Muitas vezes você aprende na prática mesmo. Exato, né? Demércio, dentro das funções de um vereador, o que o vereador faz? Qual que é a missão de um vereador? Você ganhou, né? Participou de uma eleição, você foi eleito, e aí você assume a sua cadeira de vereador na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Qual que é a função de um vereador? Então, assim, a função do vereador é fiscalizar. É importante assim, fiscalizar, votar projetos de leis, encaminhar projeto. Então, exemplo, no caso do vereador. Primeiro, sobre a fiscalização. Ele tem que fiscalizar o executivo, ele tem que fiscalizar o legislativo também. Além disso, o vereador ele tem que apresentar projeto de leis, eles têm que votar o projeto de leis. O vereador também ele tem que votar o orçamento, o que vai ser gasto no ano seguinte, como vai ser gasto, aonde vai ser gasto. Tem que ser os vereadores que têm que votar. Nós temos 11 vereadores na nossa cidade. E, além disso, ele também tem que votar as contas do prefeito. Um exemplo, quando o prefeito desvia dinheiro e está comprovado, normalmente os vereadores deveriam votar e assim reprovar as contas do prefeito. Porque é o mínimo, se o prefeito desviou dinheiro, se foi comprovado que ele superfaturou, o mínimo que o vereador tem que fazer é votar pela reprovação das contas desse prefeito. Então é isso. E é lógico que muitas vezes, quando ele vê que tem alguma coisa errada, claro, ele tem que abrir uma SEI. Isso também está no papel do vereador. Demércio, então essa SEI... quando você fala SEI, né, a gente tem que lembrar. Eu perdi aqui uma parte que você falou que eu não consegui entender. Então, é assim, quando o vereador também, o papel dele, assim, quando prova, o vereador consegue ver que está fiscalizando, viu que ocorreu algum desvio, superfaturamentos, o que acontece é o seguinte, o vereador ele tem que passar isso na Câmara e aprovar uma SEI. Porque essa SEI vai ser da seguinte maneira, comprovando que ocorreu aquele desvio, aí é votado e o prefeito ele pode ser cassado imediatamente. Tá, quando você fala SEI, SEI é uma comissão especial de investigação, isso? Isso é comissão especial de inquérito. Aí você vai abrir um inquérito. Você vai abrir um inquérito na Câmara e aí você vai investigar o que está ocorrendo de errado, se aquilo mesmo ocorreu. Porque o vereador é para isso. Então, assim, é lógico, muitas vezes as pessoas falam assim, se eu entrar, eu vou asfaltar a rua, eu vou fazer isso. Não faz isso. O vereador ele tem que, assim, muitas vezes, exemplo, em alguns casos, eu acabei buscando dinheiro com deputados. E aí, sim, deputados federais, estaduais, e aí você acaba direcionando aquele dinheiro para uma obra que você tem interesse em fazer.
isso sim, você consegue. Mas na prefeitura, não. Você só bota o orçamento. Você não asfalta nada. Então, essas verbas aí que você comentou, que o próprio vereador pode buscar, tanto no governo estadual, no governo federal, isso é um recurso pessoal dele, né? São, vamos dizer assim, contatos que ele tem com deputados, que aí ele se preocupa em trazer mais recurso para o município, além do orçamento que foi aprovado. É isso? Correto, isso mesmo. Entendi. E quando você fala votar a favor, votar contra, vamos falar aqui um pouco da nossa Câmara de Várzea Paulista. Nós temos 11 vereadores, né? E 3 ou 4 ali que fazem oposição. Como que funciona isso? O vereador ser oposição ou situação do prefeito? Então, assim, o vereador, sendo oposição ou situação, eu entendo o seguinte, independente, ele deveria fazer o papel dele, que é fiscalizar. Então, assim, se tiver qualquer coisa errada, tem que fiscalizar, tem que denunciar, encaminhar para o Ministério Público, encaminhar para o Tribunal de Contas. São duas coisas que ajudam o vereador, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Então, como funciona? Vamos lá, é fiscalizar. Eu vou pegar uma licitação. Eu olhei que naquela licitação tem alguma coisa errada. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fiscalizar aquilo, eu vou investigar aquilo. Aí eu, entendendo que tem indícios de desvio, eu não posso fazer nada por enquanto ainda. Eu vou encaminhar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, mostrando a minha investigação. Eles vão avaliar aquilo que eu investiguei. E aí eles vão dar o parecer dele. Aí, em cima disso, você já tem uma condenação já prévia, já, vamos pôr no caso, o Tribunal, o Ministério Público, ele vai dar o parecer dele. Então, exemplo, bloqueio dos bens do prefeito, como ocorreu em Várzea Paulista já. Então, assim, ele vai dar o parecer dele. Então, ele vai dar a sentença dele. E aí, lógico, eles vão acabar recorrendo e muitas vezes não conseguem e o dinheiro fica parado lá até então. Então, nesse caso... Assim, uma coisa que você falou aí, que é muito interessante, a população ter essa ciência, que o vereador, ele é um representante do povo e é o povo que paga o salário dele, né? Então, na verdade, ele não tem que ser a situação estar a favor do prefeito ou não, ele tem que estar com o povo, né? Sim. Correto, assim, o vereador, o papel dele é estar com o povo, defender o povo, defender o dinheiro público. Ele não pode permitir, em momento algum, que isso ocorra desvios. Então, não é porque o prefeito, no caso, ele, assim, o seu vereador que é do lado do prefeito, ele vai aceitar aquelas coisas absurdas, como roubo, como desvio, superfaturamento. Isso não pode ocorrer, tanto sendo situação como oposição. Ele não pode permitir uma coisa dessa. Uhum. Entendi. Aí, quando você está falando assim, quando houver uma licitação, quando houver uma compra, quando houver alguma coisa assim, quando esse houver, qual que é a autonomia do vereador? Ele pode chegar na prefeitura e falar assim, eu gostaria de ver isso, ele pode, durante um processo de licitação, eu gostaria de participar, ele tem essa liberdade, essa autorização para acompanhar tudo o que acontece na prefeitura? Sim, ele tem. É assim, só que muitas vezes o que acontece é que o prefeito ele acaba sonegando informações, ele acaba dificultando o vereador de ter acesso às provas. Ele faz isso o tempo todo. Um exemplo claro disso, só para falar para você, sim, eu, quando estava como vereador, assim, eu acabei levantando várias coisas. E aí, não é tão fácil assim, porque por incrível que pareça, o serviço público ele foi feito para muitas vezes ter coisa errada mesmo, porque você sabia que por exemplo, um produto que você compra, ele tem aquelas variações, o mínimo e o máximo que você pode pagar. Então, assim, tem algumas coisas que é absurdo, mas só que eles conseguem ser tão ousados que eles extrapolam. Então, sabe o mínimo e o máximo que você pode pagar? Eles vão 100% em cima. Eles aumentam. Depois vou colocar alguns casos aqui que tem processo que eu abri, que eu investiguei com o prefeito Juvenal, com o secretário Rodolfo, o secretário de Educação, que é o vice-prefeito. Assim, então, os dois
Eles nesse caso, foram investigados e foi comprovado que ocorreu superfaturamentos. E não foi pouco. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Entendi. E, assim, tem além do vereador, que tem essa função, então, de fiscalizar o poder público, mas aí você falou de um outro órgão, que é o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas, ele é um fiscal também das prefeituras, da gestão desse prefeito? Sim. Então, é isso. O Tribunal de Contas, ele funciona da seguinte maneira. Ele é um órgão que ele aparece não só na Câmara Municipal para fiscalizar os gastos, aparece na prefeitura, ele começa a levantar tudo. Só que isso aí ele ajuda, de certa maneira. Só que, por incrível que pareça, exemplo, em 2013, quando eu encaminhei as denúncias, o Tribunal de Contas tinha passado por lá e não tinha visto o erro. Então, porque por isso que precisa de vereadores, porque nós temos 11 vereadores. Então, para que ter tantos vereadores assim? Então, vereadores é para isso, é para fiscalizar. Porque não é fácil você pegar um processo de licitação. Eles colocam um monte de coisas bonitas lá para tentar enganar. E se você não parar e analisar linha a linha e começar a buscar, começar a comparar o preço com o preço de mercado, e você não consegue chegar ao ponto que você queira realmente, quer ver se tem realmente ou não alguma coisa errada. Então, o Tribunal de Contas ajuda. Falando nisso, que tem esses órgãos que ajudam na fiscalização, mas assim, nós temos vários vereadores, e até porque a legislação permite isso, que nem sempre o vereador ele tem um nível universitário, ele tem uma especialização dentro de todo esse universo que é uma prefeitura municipal. A Câmara tem um jurídico, um advogado que possa orientar esses vereadores a entender uma lei, um projeto de lei que o prefeito encaminha para ser aprovado? Então, teoricamente era para funcionar assim, realmente, né? É porque você tem um setor jurídico lá na Câmara, mas muitas vezes o setor jurídico lá ele acaba ele serve mais para o presidente da Câmara do que para todos os vereadores. Então, você tem que se virar, você tem que entender, você tem que correr atrás, porque quando ocorre, infelizmente, no nosso país e até mesmo no nosso município, quando você tem eleições de presidente da Câmara, você tem muitas vezes a presença efetiva do prefeito para eleger um ou outro presidente. Então, já começa por aí. Então, aí, esse setor jurídico, muitas vezes ele fica mais voltado só para o presidente. E para os vereadores, não. Você tem que correr atrás, tem que se virar. Entendi. Porque, na verdade, se o jurídico da Câmara também é pago pelo povo, ele deveria também estar a favor do povo, né? Orientar, né, os vereadores nesse sentido também, né? Sim, sim, mas só que, infelizmente, isso não ocorre. Na prática, não ocorre. Infelizmente, né? E nós tivemos a Polícia Federal, o ano passado, aqui em Várzea Paulista, né, referente a umas denúncias que foram feitas, e as pessoas perguntam como que ficou isso, como que foi. Os vereadores podem ter acesso a essas questões, esses processos, dar uma satisfação para o povo, como que ficou, ou investigar internamente também, dentro dessas comissões especiais que você falou? Então, sim, sem dúvida nenhuma, deveria ter ocorrido isso. A partir do momento que o GAECO e o Ministério Público investigaram e descobriram o desvio na saúde no nosso município, no mínimo, o papel dos vereadores seria o seguinte: abrir uma comissão especial de inquérito e, se isso for verdade, apurar a responsabilidade do prefeito e do vice, e se fosse constatado a participação deles, colocar em votação e tirar o prefeito do cargo e o vice. Isso deveria acontecer. Mas na nossa cidade, isso não ocorreu. Por incrível que pareça, até mesmo os secretários que estavam envolvidos, não foi os vereadores que pediram para sair. Eles saíram e demoraram bastante para sair. Então, para vocês verem o que está acontecendo no nosso município, os vereadores não estão exercendo a profissão. Eles não estão exercendo o papel dele.
que é de fiscalizar realmente. E nem comunicando ao povo, dando satisfação. Eu recebo, às vezes, de um amigo que é vereador em Jundiaí, uma prestação de contas. O vereador precisa ter uma prestação de contas para os eleitores dele, para os eleitores de toda a cidade, de tudo que ele fez? Então, eu acredito que sim, porque assim, você foi eleito lá para trabalhar para o povo. Então, muitas vezes o vereador fala assim, a pessoa, não, eu vou votar num vereador de bairro X porque vai me representar o bairro. Não, o vereador, ele não representa o bairro, ele representa a cidade. Ele representa todos os recursos que entram no nosso município. Então, você tem que trabalhar para todos e não por um determinado grupo ou determinada religião. Então, que infelizmente, hoje, na nossa realidade, no nosso município, a questão religiosa, ela está completamente ligada à questão política. Isso é ruim, isso não é bom. Porque você tem que... O Estado é laico, né? O Estado é laico. Isso. O Estado laico, você tem que fazer para todos e não para determinados grupos. E realmente você tem que fazer prestações de conta, sim. Mostrar o que você fez, mostrar o que você está fazendo. Porque você não está lá para ganhar um salário que não é um salário baixo, não. E uma coisa, assim, o salário hoje do vereador hoje em Várzea Paulista está mais de 10 mil reais por mês. Então, assim, e outra coisa é o seguinte, eu não sei se você reparou, e se vocês repararam aqui, eu não sei se vocês notaram, mas sempre quando o vereador, que é da situação, ele perde as eleições, sabe para onde eles vão? Eles não voltam, eles não voltam mais para a sua profissão, ou se teve profissão ou não. Eles vão com cargos comissionados dentro da prefeitura. É simples. É só para você entender isso, só pegar um exemplo claro. Veio um vereador que estava no mandato anterior, que perdeu as eleições. Vê onde ele está agora. Está comissionado. Ou está a mulher dele, o parente dele, mas está comissionado. É assim que funciona. Por isso que muitas vezes eles não investigam. Acabam, então, se tornando políticos de profissão. Isso. Tem pessoas aqui em Várzea Paulista que, eu não sou mais um garoto, moleque, mas quando eu era garoto, quando eu era moleque, essas pessoas já estavam na política e continuam até hoje. Continuam na prefeitura trabalhando e um salário, um vereador de um comissionado na prefeitura, não pensa que é pouco, não. Exemplo de um secretário, eu estou fora um tempinho já, né? Mas passa de 10 mil reais com o 13º, mais o 13º, mais férias. Secretário adjunto chega em torno de 7, 8 mil reais, aí para mais, com 13º e assim vai. E eles fazem o quê? Você vê um monte de pessoas, ex-vereadores aí, surfando e, assim, infelizmente, usufruindo do dinheiro público. Daí depois não falta dinheiro para investir. Então, eu vou te fazer uma pergunta, Demarcio. O que você está fazendo da vida hoje, depois de ter passado por duas vereanças aí? Bom, primeiro assim, eu continuei quando eu estava, porque eu estive como vereador, eu nunca fui vereador, estive como, porque ninguém é vereador. Né? E isso é temporário, há 4 anos. Então, quando eu estava como vereador, eu continuava lecionando. Hoje, eu continuo lecionando da mesma forma no Estado. Eu sou professor de História. Então, eu continuo. E tenho orgulho de ser professor e tenho orgulho dessa profissão. E luto por essa profissão. Então, é isso que eu faço. E agora, só que um monte de pessoas hoje, como eu falei para vocês, é só pegar. Quem está me vendo, ouvindo, só pensar assim, qual o vereador que você votou e vai ver onde ele está trabalhando agora. Quem perdeu as eleições? Tem um monte de cargos comissionados de pessoas que perderam as eleições lá, ganhando dinheiro e não fazendo nada. E quando o vereador ele tem uma profissão, ele com certeza na campanha eleitoral dele, ele direcionou para aquela profissão dele, né? Então, se você é da saúde, você vai direcionar para os seus companheiros da saúde, se você é comerciante, para os seus amigos do comércio, para tentar trazer os problemas dessas pessoas para a prefeitura, para tentar resolver os problemas da cidade, né? Isso, correto. E assim, se você, depois, daqui a pouco eu vou falar o que eu fiz no meu mandato, mas uma maior parte das investigações que eu acabei conseguindo pegar os superfaturamentos do governo do Juvenal e do Rodolfo foi na educação. Mas, mesmo assim, eu
quando estava como vereador, eu encaminhei no Tribunal de Contas denúncia da saúde também, e para o Ministério Público, porque eu notei que estava aumentando demais o gasto por mês na saúde em Várzea Paulista. E eu fiz essa denúncia. Eu tenho essa denúncia comigo, eu tenho essa denúncia que eu encaminhei no Ministério Público e no Tribunal de Contas. Então, portanto, e por isso que é importante você fiscalizar tudo. O vereador, mas assim, aí você fala, mas você não fiscalizou tudo na prefeitura? Realmente eu consegui pegar tudo, porque nós temos 11 vereadores. Se cada vereador dos 11 pegasse um pouquinho, aí seria Uma uma secretaria imensidão. ou alguma coisa, né? Isso seria muito importante. Porque eu acho que, na verdade, é isso, né? Por mais que a pessoa não tenha o entendimento, a gente percebe algumas situações que são abusivas, né? Que aí já chama a atenção do próprio vereador, né? E dentro dessa fiscalização toda aí, o vereador ele tem que se preocupar o quê? Em agradar o prefeito ou em agradar o povo? O vereador tem que se preocupar muito, assim, muitas vezes, e até o que eu falo assim, de nem tanto agradar o povo e nem o prefeito. Sabe por quê? O vereador ele tem que ser justo. Ele tem que ser justo e tem que agradar, ele tem que tomar conta e assim proteger o dinheiro público. Ele tem que ser um guardião do dinheiro público. Ele tem que ser um guardião da fiscalização. Ele tem que fazer isso, porque muitas vezes eu quando estava como vereador, uma vez lá foi para ser votado, só para você ter ideia, eles colocaram um negócio do SOS da saúde, aumentando bastante o dinheiro, o recurso, que esse SOS da saúde é ligado a uma igreja. Então, assim, eles aumentaram muito o recurso. E aí eu fiz o seguinte, eu votei contra. E sabe o que aconteceu depois? O Tribunal de Contas apontou que aquilo foi irregular. E foi só o único vereador que votou contra, fui eu. E você pode ter certeza que as pessoas dessa igreja começaram a me ver como uma pessoa completamente não grata. Então, muitas vezes, o vereador tem que ser assim. Ele não pode ser só fazer nada para agradar só a questão do povo, nem agradar o prefeito. Ele tem que ser justo, ele tem que fazer aquilo que é o papel dele. Então, portanto, preservar o dinheiro público. E eu fiz isso, e o pessoal da igreja aí ficaram muito bravo comigo, e até hoje, hein? E até hoje. Então, assim, essa igreja aí tem um monte de pessoas ainda hoje na prefeitura, como secretário, comissionado, é uma maravilha. Glória a Deus, como fala. Né? Demércio, dentro do momento que nós estamos vivendo de pandemia, né, do corona aí, que a gente vê os casos em Várzea Paulista aumentando, a retomada do comércio, então as ruas lotadas, muita gente, né, passeando mesmo. A população hoje, eu falo por mim, como munícipe, a gente fica inseguro porque Várzea não tem hospital, né? Nós temos alguns leitos em Jundiaí, né, no hospital público, mas o que todos os municípios tomaram de medidas foram criar leitos, comprar respiradores, tudo. Em Várzea a gente não vê nada disso. O vereador poderia estar buscando, pedindo informações, esclarecimento, poderia ir na UPA para ver se esses leitos existem, se esses respiradores existem. Ele poderia trazer essas informações para a população? É o dever do vereador fazer isso. O vereador tem que fiscalizar o município. Então, no mínimo, ele deveria ir no hospital e prestar esclarecimento para a população o que nós temos e o que nós não temos. Porque você vê muitas vezes as pessoas gastando dinheiro e ganhando dinheiro altíssimo. É bom lembrar que só na saúde foram desviados milhões da saúde em Várzea Paulista. Então, portanto, quando se desvia milhões de dinheiro em Várzea Paulista e os vereadores não abriram uma comissão para investigar os responsáveis e punir esses responsáveis também e ver a participação do prefeito, do vice, porque é impossível o prefeito estava dormindo o tempo todo. É impossível o vice estar dormindo o tempo todo. Ninguém sabia. Então, assim, os dois não sabiam de nada. Então, assim, e o vereador, ele deveria, assim, ir na UPA, ele investigar, ver o que tem lá, porque o munícipe mesmo, o cidadão, ele não tem como fazer isso. Mas o vereador, ele tem a obrigação. É o porta-voz. Isso. Ele então, tem que ir lá. Isso. Pode continuar, Demércio. Então, ele tem que ir lá, realmente, ver. E muitas vezes, se não tiver o equipamento necessário, ele tem que cobrar para que esse equipamento venha para o município e acerte isso. Porque você não pode deixar. A população, assim,
incerta, né? Porque nós até fizemos um vídeo alertando sobre as verbas do governo estadual que vieram para a Várzea Paulista, mais de 1 milhão, veio verba federal também, justamente para isso, para o Covid, né? Para comprar equipamentos para o corona. E, infelizmente, o que nós vimos foi logo comecinho de abril, falando que tinha comprado testes. Depois de nada desses testes chegarem, a população de Várzea veio fazer teste agora já, em finalzinho de maio, né? Tanto que aí subiram os casos. Então, a população fica mesmo insegura. Então, essa insegurança, então, passa a ser uma representação dos vereadores que não estão fazendo o seu papel, né, de fiscalizar. Sim, correto. Porque se ele tivesse feito o papel, se os 11 vereadores estivessem fazendo o papel que foi incumbido a eles, com certeza nós teríamos alguns posicionamentos mais claros e nós saberíamos realmente essa questão dos testes, não só isso, mas outras coisas que deveriam já ser implantado aqui na nossa cidade. A gente não tem noção de como está a UPA, não tem noção, nós não temos noção nenhuma. Nós estamos assim no escuro. Então, e quem deveria clarear isso? Quem deveria dar luz para nós nesse sentido seriam os vereadores, porque o prefeito a gente sabe que não faz. Infelizmente, né? E a população fica nessa insegurança e os números aumentando cada dia mais no Brasil, né? E, Demércio, como que foi ser vereador? Isso é uma realização pessoal? Como que foi esses 2 mandatos seus? Fala um pouco para nós sobre isso. Então, assim, eu entendo assim, eu participei já do movimento estudantil, na minha juventude, eu fazia parte do movimento estudantil. Então, sempre gostei da questão da política, debater, lutar por uma sociedade melhor, uma sociedade justa. E, assim, quando eu assumi como vereador, eu, de certa maneira, eu fiz boa parte disso. Eu trabalhei para melhorar o máximo possível dentro daquilo que me cabe. Então, assim, foi uma luta o tempo todo. Mas, assim, eu tenho um monte de coisas para mostrar, para falar do mandato e mostrar as fiscalizações que eu fiz realmente e mostrar o trabalho que eu desenvolvi nesse período. Se permita-se passar uns deles, eu acho que... Não, é bom a população saber, porque efetivamente a gente precisa saber quais foram as ações dos vereadores, se tem as consequências, se os processos de denúncia, como que foi. Fala um pouco para nós como que estão aí esses casos, enquanto eu dou uma lida, porque o pessoal hoje está muito participativo, porque eu acho que é um assunto interessante da gente saber, do eleitor saber como que buscar um perfil, né, do candidato dele, né? Então, fala para nós um pouquinho desses processos, enquanto eu dou uma lida aqui nos comentários do pessoal e a gente conversa um pouquinho sobre isso, viu, pessoal? Bom, vamos lá. Então, assim, quando eu estava como vereador, eu acabei fazendo a investigação, que é o papel do vereador. Sim. Notei que na educação, onde o vice-prefeito, que era secretário da educação até então, ele fez algumas compras que foram superfaturadas. Um exemplo disso, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho o número da ação, mas a ação aqui, que todo mundo pode ter acesso, que já fez com que pedisse o bloqueio dos bens do prefeito do vice já, que é o Rodolfo. Esse número é extenso, mas depois a gente passa. Mas, sim, sobre a questão dos DVDs. Eles compraram, no ano 2013, eles compraram 11 mil DVDs. Então, são CDzinhos, Backyardigans, a Galinha Pintadinha. Eles compraram, independente dos títulos, eles pagaram R$ 56,50 por cada DVD. Então, assim, cada CDzinho. E só que eu olhei e investiguei no mercado, no preço de mercado naquele período, e os DVDs que eles pagaram R$ 56,50, independente do título, ele custava R$ 10,00, R$ 15,00 na unidade. Imagine se você comprasse 11 mil. Um exemplo desse absurdo, para vocês terem uma ideia, naquele momento tinha a escolinha do Mursa ainda, assim, tinham 62 alunos, eles mandaram 362 DVDs para essa escola. E eu questionei tudo isso no Ministério Público, o preço sobre preço e tudo isso aí. E o interessante, sabe quando foi feito
essa licitação dos DVDs foi feita no dia 18 de novembro de 2013, no final do ano, no finalzinho do ano. E por incrível que pareça, eles gastaram nessa compra R$682 mil. Nós estamos falando no ano 2013. 682 mil reais. Naquele período, eles já estavam no superfaturamento deles, eles já tinham que devolver R$400 mil. Isso foi parecer do Tribunal de Contas. R$400 mil. Então, imagine isso agora, qual o valor que já chegou. Isso é uma cidade que não tem muito dinheiro, né? Isso. Uma cidade que não tem dinheiro. É bom lembrar que na educação, os alunos não têm mais o uniforme que era distribuído pela prefeitura, não tem o material, não tem nada, e acaba ocorrendo esses desvios na educação. E a educação também é uma das pastas que mais recebe recursos, né, Demésio? Correto. A educação e a saúde são as duas pastas que mais entram dinheiro para o município. Por isso que ocorre muitos desvios em cima dessas duas pastas. Eu não sei qual é a tara que existe, mas os prefeitos, governadores, eles têm uma loucura por desviar dinheiro da educação e da saúde. São a mina dos olhos deles. Eles veem que é muito dinheiro que entra, muito dinheiro. Então, aí se torna fácil para você acabar desviando, fácil entre aspas. Por isso que tem que ter os vereadores. Isso é uma. O outro, para vocês terem ideia, é a respeito do material ambiental. Material ambiental, porque até então ele era do Partido Verde, né? O material ambiental, eles gastaram R$550 mil nesse material ambiental. Só que esse material ambiental, eles compraram, quando eles compraram, ele ficou praticamente quase um ano guardado no almoxarifado da prefeitura. Comprou sem seu... Isso, pode falar. Então, assim, não, um ano parado, comprou e não foi usado, né? Isso, quase um ano parado. E assim, aí por que eles acabaram utilizando? Porque eu comecei a investigar sobre preço. E eu vi que eles compraram esse material, mas não aparecia esse material. Tanto exemplo, eles gastaram 550 mil, como eu falei para vocês, né? Só que quando eu denunciei, eles compraram esse material no ano de 2013, novembro de 2013. 2013, o primeiro ano do governo dele, eles fizeram uma lavada, aproveitar. Essa maquininha que vocês estão vendo aí, eles pagaram em cada uma delas, 11 mil reais, mais de 11 mil reais, cada uma delas. Isso está no processo tudo. Isso, se vocês olharem nessa máquina aí, é o negócio mais simples que tem. Tem um liquidificador que você bate o papel, coloca um líquido, e aí você coloca numa plataforminha assim e deixa secar e vira um papel reciclado. Então, isso vale 11 mil reais. Agora, interessante foi o seguinte, eles pegaram essa máquina e jogaram junto com um monte de livros ensinando como trabalha com essa máquina. E algumas matérias voltadas ao meio ambiente. Então, eles pegaram duas coisas de naturezas diferentes numa mesma licitação que não pode. E sabe que eles colocaram ainda, por incrível que pareça, não é nada, assim, eles fizeram tudo para entregar para uma empresa só. Eles colocaram também, junto com isso aí, eles falaram assim, que teria que entregar durante 15 dias. Imagine, eles colocaram o seguinte, fizeram a compra e falou, quem ganhar a licitação tem que entregar todo esse material daqui 15 dias. Mas como? Mas como? Aí eles, tudo bem, ganhou essa empresa. E aí ficou um ano. Depois, quando eu denunciei no Ministério Público, Tribunal de Contas, aí isso apareceu nas escolas. Então, nesse caso aí, para vocês terem ideia, o prejuízo naquele momento foi de 249 mil reais. 249 mil reais. Eles gastaram 550 e 249 mil reais, só que esse material praticamente nem foi utilizado na escola, bem pouco, utilizou pouco tempo. Quando eu fiz a denúncia, utilizaram. Depois, vai procurar isso para ver se acha isso aí. Então, isso é uma. E a última,
mas tem outros também, mas mais uma última que eu vou colocar hoje sobre denúncias, foi sobre a questão do parque infantil. Eles compraram uns parquinhos que, se você vê na rede municipal hoje ainda, você tem esses parquinhos aí, aqueles brinquedos infantis, brinquedos. Então, na escolinha você vai ver aquele escorregadorzinho, aquela... Eles gastaram R$802 mil nisso aí, 802 mil. E cada unidade desse parquinho, eles pagaram R$40 mil na época, em 2013, nós estamos falando. Aí, só que eu fui levantar o preço do mercado na época era R$20 mil, o lugar mais caro. Aí eu denunciei no Ministério Público também, a mesma coisa. E foi sobrepreço o tempo todo. Então, assim, superfaturamento, sobrepreço o tempo todo, isso aí. E aí o Ministério Público, ele coloca na condenação do prefeito já, né? Ele coloca o seguinte, ele acaba falando que... rapidinho, assim, a prova a prova que está nos autos é farta para a condenação. Assim, tendo o Ministério Público não tendo mais interesse em outras provas. E aí o Ministério Público dá o veredito, que seria o seguinte, classificando eles como improbidade administrativa. Agora, você vai perguntar o seguinte, o que fez os vereadores... Lembra que no início eu falei o seguinte, para que servem os vereadores? Votar a conta dos prefeitos. E, nesse caso, como será que você acha que os 11 vereadores votaram a conta do prefeito? Foi aprovada? Foi, Marlene. Foi. Sabe quando foi aprovada essas contas? Olha como enrola as coisas. Essa conta foi votada no ano passado. No ano passado. 2019. Votaram em junho do ano passado. Os 11 vereadores. Cada ano, então, vem uma prestação de contas da prefeitura para ser aprovada na Câmara, é isso? Isso. Então, assim, eles acabam segurando, eles podem segurar um bom tempo, depende do presidente. Então, se já deu o veredito, saiu tudo, porque essa investigação demorou bastante. Porque quando eu coloquei no Tribunal de Contas, eles questionaram. Então, demorou para sair o parecer. Exemplo, do Ministério Público, foi recente, agora foi praticamente esse ano a condenação. Esse ano. Então, portanto, demora muito. É uma denúncia de 2013, 2014, e agora que sai. Mas um dia sai. Então, mais exemplo, os 11 vereadores hoje, tudo isso que eu falei para vocês, eles receberam do Tribunal de Contas com prova. As provas, os materiais, mostrando o superfaturamento. Se você, que é vereador ou vereadora, vê toda aquela prova do desvio, o Tribunal de Contas falando assim, ocorreu o desvio, ocorreu o superfaturamento, ocorreu o roubo. Aí, o que os vereadores fizeram? Todos eles votaram favoráveis à aprovação da conta do Juvenal. Mesmo ele tendo desviado dinheiro, foi aprovada as contas dele em junho do ano passado, por todos os vereadores. Nenhum votou contrário. Demércio, nós estamos em junho, então provavelmente terá uma votação das contas também agora neste mês de junho ou não? Eu acredito que o presidente da Câmara, porque cabe isso ao presidente colocar a votação, ele vai enrolar, vai segurar bastante. Aí vai ver, aí muitas vezes eles vão ver o seguinte, vamos jogar da forma que convém. Se ele achar que é interessante, coloca. Se não achar que não é interessante, não coloca. E o resto, o certo deveria ser republicano, colocar tudo certinho, e não desse jeito. A população tem acesso a essas prestações de contas, o parecer do Tribunal de Contas? Sim, ela tem acesso, ela pode entrar. E, mesmo assim, os vereadores deveriam colocar isso, né? Um exemplo, quando vai ser votado as contas de um prefeito, você sabia que tem que colocar nos jornais, anunciar para a população comparecer, tem que ser lido tudo, mas vocês sabem muito bem que eles acabam colocando no jornal ou no outro jornal e acabam parando por aí. Não entra muito em debate nesse assunto, para que a população não tenha acesso. Exemplo, os processos que eles estão respondendo, a população pode ter acesso. Então, seria interessantíssimo a população ter acesso a essas
essa parecer do Tribunal de Contas, porque eles vêm, faz uma fiscalização daquele exercício inteiro e aí ele dá um parecer. Então, acho que nesse documento a população teria elementos, dados suficientes para saber como que foi a gestão daquele exercício daquele prefeito, né? Correto. Então, um exemplo, assim, desse parecer, como eu falei assim, num primeiro momento, o Tribunal de Contas não tinha notado esse desvio, como eu falei lá. Quando eu fiz as denúncias, aí eles viram que eles têm que fazer a revisão de tudo. Eles fizeram a revisão e acabaram apontando e foi condenado. Porque eu encaminhei também. Porque, assim, você pode encaminhar só para o Tribunal de Contas, o vereador, mas você pode encaminhar para o Ministério Público também. São os dois. Então, assim, normalmente como funciona? Se você encaminhar para o Tribunal de Contas, vai ter o parecer. Quando for ficar concluído aquilo, aí ele manda para o Ministério Público. Mas o que eu já fiz? Eu já encaminhei para tudo já de uma vez, que eu já tinha as provas. Entendi. Já que tem que ir, manda logo para todos, né? Vai embora. Então, eu queria agradecer, né? O pessoal, hoje o pessoal está ativo aqui, né? Na nossa live, está comentando. Queria agradecer a Sueli, o Wilde, o Luiz, a Cris, que eu vi aqui, Tatiane, Paulo Mauro, Aline. Gente, muito obrigada pela audiência, porque eu acho que esse é um assunto muito importante, principalmente no ano eleitoral, né? Para que as pessoas ainda não estão pensando em política, em eleições, porque nós, infelizmente, estamos nesse redemoinho que se chama pandemônia do Covid-19, mas, infelizmente, nós estamos vendo aqui no Brasil essa interferência política na saúde, né, Demércio? Nós estamos sofrendo muito disso. A questão política sobressaindo a questão de saúde neste momento de pandemia, né? Sim, infelizmente é isso. Nós estamos, assim, abandonado mesmo. Não existe um governo central que organiza tudo isso. Tem um monte de pessoas morrendo, cada vez mais pessoas morrendo no nosso país. Isso é triste. Assim, e cada vez mais chegando próximo de nós. E, assim, muitas vidas sendo perdidas. E o que importa é a vida, é a questão da vida. E o governo deveria se importar com isso. O governo ele deveria ter ajudado os microempresários, o pequeno empresário. Então, ele deveria ter investido, deveria ter ajudado mais a população, porque ainda agora nós não temos ainda essa vacina. Então, portanto, é muito complicado. Não dá para saber quem vai morrer. Exemplo, tem pessoas que são boas, têm uma saúde perfeita, pega e acaba morrendo. E tem pessoas que têm uma saúde muitas vezes debilitada, pega e continua viva. E nós não podemos apostar nisso. Nós não temos garantias nenhuma, né? E quando você fala da falta de ajuda do governo para os micro, pequenos empresários, essa semana que retomamos as atividades comerciais, gente, foi muito triste. Muitos comércios já de portas fechadas, que não retornarão porque não conseguiu aguentar aí 70 dias de isolamento social, do comércio fechado. E, infelizmente, a gente não vê o governo tomando nenhuma medida, nenhum incentivo, nenhuma ação efetiva, né, para ajudar esses pequenos empresários que aí empregam uma boa parte do brasileiro, né? A maioria dos empregos vem dos micro e pequenos empresários, né? Demércio, como a gente já está aí num bom tempo, quase já 50 minutos de live, o papo é gostoso, porque a gente está falando assim, de assuntos e vai surgindo muitas ideias e muitos assuntos a serem abordados. Mas não vamos cansar o pessoal, porque a gente pode voltar a qualquer hora com um outro assunto. Eu queria, então, só fazer um alerta aqui para os nossos vereadores, que nós, população varzina, nós nos sentimos abandonados nessa questão do controle da pandemia do Covid-19 em Várzea Paulista. Então, nós gostaríamos de saber se esses leitos realmente existem, esses respiradores, porque a gente fica muito inseguro quando o prefeito fala que comprou os testes em começo de abril, e aí chega final de abril, está comprando, e esses testes só chegam em final de maio. Então, assim, a gente fica realmente muito preocupado em saber se temos respiradores,
temos leitos? Então, nobres vereadores, vamos acompanhar as compras que estão sendo feitas, aonde que esse 1 milhão está sendo gasto, o que está sendo comprado, as máscaras e também, principalmente, para o pessoal da área da saúde que estão à frente desse combate, dessa guerra, eles precisam de equipamentos de segurança, porque eles também estão vulneráveis em serem acometidos pelo corona. E, infelizmente, se a gente perder esses nossos poucos médicos e enfermeiros que estão aí nos ajudando nesse controle, a situação em Várzea Paulista vai ficar muito pior. Então, nobres vereadores, né, fica aqui uma dica para vocês, para trazerem essas informações para a população, para a gente ter um pouco mais de tranquilidade. Nós não vamos sossegar, porque os números estão aumentando a cada dia. Infelizmente, o Brasil está conseguindo aí um recorde que ninguém gostaria nesse momento, de estar chegando em segundo, terceiro lugar no número de casos, no número de mortes, e, infelizmente, ela está muito próxima a nós, né? Então, a gente antes falava que não conhecia ninguém que tinha morrido de Covid, de corona. Hoje a gente vê o vizinho, um amigo, e, infelizmente, a situação está ficando muito complicada. Bom, mas, Demércio, então, queria que você deixasse aí um conselho, ou sei lá, ou uma dica para os nossos próximos candidatos a vereadores, né? E você fazer o seu agradecimento também pelo nosso bate-papo hoje. Bom, assim, eu agradeço, assim, Maria, muito obrigada pelo convite. Assim, agradeço as pessoas que ficaram perdendo um tempo e estar assistindo. Eu entendo o seguinte, sobre a questão de vereadores, é o seguinte, você, o vereador, ele foi eleito pelo povo. E ele foi eleito pelo povo para defender o interesse público, para defender o dinheiro público, para que se seja utilizado da melhor forma. Para isso que ele foi eleito. Ele não foi eleito para puxar saco do prefeito. Ele não foi eleito para, no finalzinho, quando perder as eleições, ter um cargo na prefeitura de 5, 7, 8, 9 mil. Ele não foi eleito para se perpetuar na prefeitura como comissionado. Ninguém é assim, político profissional. Isso é errado. Vão acabar com esse negócio. Então, é isso que eu falo para as pessoas e tomarem cuidado. Não se vendam. O eleitor, por favor, não se vendam, porque depois vai pagar muito caro, porque não vai ter assim, um hospital de qualidade, não vai ter uma educação de qualidade, vai faltar medicamentos, não vai ter profissional da saúde, não vai ter nada, tá bom? Muito obrigado a todos e a todas, e até mais, até a próxima. Bom, então queria agradecer, Demércio, por estar conosco nessa tarde, por a gente bater esse papo gostoso. Queria falar para o pessoal que depois a gente responde esses comentários, o Demércio também pode entrar lá nos comentários e responder. E agradecer a você que estava aqui conosco, que nos acompanhou, e a qualquer momento a gente volta com uma live, tratar de um assunto, enquanto a gente não consegue falar próximo pessoalmente, a gente vai trazendo esse recurso que são as lives para estar mais próximo de vocês, para tirar dúvidas e trazer assuntos que estão nos preocupando nesse momento. Então, muito obrigada a todos, Demércio, muito obrigada, e até qualquer hora que a gente volta novamente. Bom final de semana a todos. Obrigado igualmente. Tchau.